Boa tarde, senhor presidente Dom Jair Bolsonaro. Para mim é um prazer poder saludar ao senhor e felicitá-lo pela vitória democrática na República do Brasil. Você não sabe o quanto a sua vida está entrelaçada com Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Agora, esses são fatos, talvez, da prensa presente. Mas eu gostaria de falar para você sobre uma história, talvez um pouco desconhecida, mas que fala muito a respeito à sua vida e seu desempenho como presidente da nação brasileira. Poderíamos começar a nossa história falando a respeito a Juscelino Kubitschek e seu nascimento em setembro do ano 1902. A história do Brasil República, começando com o senhor Juscelino Kubitschek e seu governo de 1956 em diante, nós podemos ver uma configuração de acordo a cada um dos presidentes que foi eleito pelo povo democraticamente. Nós podemos dizer que cada um deles, a data de nascimento não coincidiu com o mês ou a data de nascimento do outro presidente. Como é possível que ao longo de mais de 50 anos, todas as pessoas que governaram o Brasil, elas pertenceram a um mês diferente? Agora, se nós consideramos essas datas com a bênção que Deus deu através do livro de Gênesis e o livro de Moisés para cada uma das tribos de Israel, nós podemos dizer que o senhor Juscelino era da tribo de Gad. Podemos dizer que a senhora Dilma Rousseff era da tribo de Benjamim. Falando isso num sentido espiritual. Se o senhor Jair Bolsonaro houvesse nascido em Israel e houvesse tomado uma das bênçãos das tribos de Israel, por data de nascimento, seria correspondente à bênção da tribo de Judá. A tribo de Judá foi uma tribo muito relevante na história de Israel, tanto assim que dela descenderam reis como David e Salomão. E o mesmo Jesus Cristo se disse que era ascendente por parte de pai e de mãe, no natural, da tribo de Judá. É por isso que nós podemos dizer enfaticamente que o Brasil, que conta com as 12 bênçãos das tribos de Israel, hoje em dia, depois de mais de 50 anos de governos de república, o país democraticamente elegeu a um presidente como chefe de Estado pertencente à bênção espiritual da tribo de Judá. Senhor presidente, agora que o senhor compreende o propósito da sua vida, que vai mais além da cultura brasileira ou da eleição do povo, deixe-me dizer, todo governo tem seus inimigos. De acordo às escrituras, você vai confrontar 3 grandes inimigos em este período de governo. O primeiro deles vai ser o confronto, que virá através de acusações e perseguições contínuas contra a sua vida privada e pública. O segundo inimigo será a confusão, que virá através de disputas e polêmicas de diferentes setores das sociedades que vão confrontar. Mas isto não será como aconteceu em outras vezes, em outros períodos políticos. Será algo muito direto e muito pessoal. Lembre das palavras que estou falando. E o terceiro inimigo que você enfrentará em seu período público será a violência, que virá através de uma convocação e manifestação de organizações que são totalmente governadas por inimigos, não do Senhor, mas inimigos da nação brasileira, inimigos da moral, inimigos da prosperidade do Brasil. Pessoas que vão estar dispostos a confrontar você nestas 3 esferas. Confronto, confusão, violência, vão ser desatados no Brasil continuamente, em oposição a seu governo. Senhor presidente, estou aqui para dizer-te uma vez mais, você foi eleito da tribo de Judá para governar o Brasil. E nos próximos anos, Deus mudará a história dessa nação. E você será uma parte muito importante para fazer esse trabalho. Deus está disposto a reverdecer o deserto. E você pode contar que Ele abrirá caminhos novos, caminhos que não existiam antes. Mas você caminhará por um caminho que homens e antecessores de você, eles nunca conseguiram fazer isso no Brasil. Porque a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, porém um caminho no deserto e um rio no ermo, de parte do Deus eterno, aquele que põe e levanta aos filhos dos homens,
abençoe sua vida, senhor presidente Jair Bolsonaro, e também a nação brasileira, que nos próximos 7 anos a chuva de parte de Deus desça e que tudo aquilo que esteve detido na nação brasileira comece a reverdecer e venha uns anos de prosperidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.